Olá, tudo jóia? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Hoje vamos discutir um pouco sobre algumas dicas baseadas em evidências científicas para uma boa palestra, né? Dependendo do que você for utilizar, são dicas que valem para uma apresentação de trabalho, uma apresentação de um TCC, de um trabalho oral científico em algum congresso e também alguma aula, né, que você possa usar, né, uma palestra bem interessante. Eu sou Gabriel Amorim, sou aluno de medicina do Centro Universitário Multivix Vitória. Sou aluno também, aluno monitor do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da USP, do curso de especialização em Educação em Saúde. E eu selecionei bastantes artigos dessa área que a gente precisa conversar e reunir as principais dicas e o que que a gente pode ter aí de uma forma bem objetiva, bem clara, para ter uma grande performance na hora da nossa palestra, na hora da nossa apresentação. Vamos começar então pelo começo, não é mesmo? A gente tem que saber o que a gente precisa saber antes de iniciar uma palestra, antes de planejar uma palestra. A primeira pergunta é: qual é o tema, certo? Geralmente você recebe esse tema por meio de um convite, né? Seja ele um e-mail ou um aplicativo de mensagem, né? Um SMS ou um WhatsApp. O tema, e às vezes você também recebe uma ementa, né? Que é uma pergunta ou uma afirmação que você deve se orientar, que deve ter a sua fala como uma orientação inicial ou uma orientação temática mesmo, né? Como se fosse um subtema, certo? Então, um tema muito importante, né? Talvez o núcleo de uma boa apresentação é saber o tema, né? E também temos que saber o nosso objetivo, né? Quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar importa. Então, temos que identificar onde está o nosso objetivo para ter eh, uma montar, né, criar um planejamento baseado nele, né, e aí completar esse objetivo no final da discussão, da palestra. Quem será o público? Uma pergunta muito importante. Quem será o público? Eu tenho que entender qual linguagem eu preciso utilizar, certo? Não adianta nada eu chegar para você e falar que vamos conversar sobre educação médica para um grupo de engenheiros civis, né? Aliás, adianta, né? É muito importante saber, mas isso vai mudar completamente a minha frase, a minha fala, porque é um público que não vai entender muito bem, né? O que que a gente está falando. Então, a gente precisa ter mais ciência do que a gente for falar, né? E às vezes explicar conceitos que não é muito comum, né, dentro de uma área. Então, saber para quem a gente está falando é de extrema importância. Qual é o tempo disponível? Muito importante e tem muita evidência científica baseada sobre o tempo. Às vezes, a gente tem 15 minutos para falar, às vezes a gente tem 2 horas para falar, né? E isso muda também a abordagem, né? Em 15 minutos, eu tenho que fazer uma coisa mais expositiva, né? Porque não dá tempo de criar metodologias, dividir equipes, não existe isso. Mas em 2 horas eu posso ter uma liberdade um pouco maior. Então, saber o tempo é saber qual é o tipo de abordagem também que a gente vai usar na nossa preleção. Quais os recursos disponíveis? Será que eu vou ter um data show bom, importante? Um data show bom, um projetor bom na sala, no auditório onde eu vou estar, né? Será que ele tem algum problema com cor? É uma coisa muito importante, sabe por quê? Bem comum de aqueles lugares um pouco mais afastados ou um pouco mais antigos disponibilizar aquele projetor que ele inverte um pouco as cores. Às vezes o vermelho não é tão vermelho assim. Então, preciso saber qual é o recurso que eu tenho. Eu tenho um data show mesmo, eu tenho um projetor, eu tenho caixa de som para mostrar um vídeo, alguma coisa assim mais interessante. Selecione artigos e evidências para compor a sua apresentação. Então, vamos supor que o meu tema é dicas baseadas em evidências para compor uma palestra. Então, eu vou pegar todas, igual eu fiz, né? Selecionei vários artigos que estão falando sobre esse assunto para poder apresentar e desmiuçá-los aqui de uma forma muito objetiva, certo?
E agora vamos desmiuçar um pouco sobre essa seleção de artigos, tá? Primeiro, a gente tem que ler tudo sobre o tema. Então, este tema no qual eu estou falando, eu li muita coisa sobre ele. Aliás, eu fiz vários cursos sobre ele. Eu estudei muito, principalmente durante a pandemia, onde a gente não tinha muita coisa assim, muitas obrigações para fazer, não é mesmo? E aí eu acabei estudando muito sobre isso. Seja uma pessoa que domine esse tema, esteja preparado e demonstre isso. Demonstre o seu domínio sobre o assunto, que isso vai passar uma segurança na sua comunicação. Separe as referências utilizadas. Para que você vai separar? Porque vai ter algum momento que você vai precisar delas, seja para uma consulta, né? Seja para uma consulta. eh, para preparar os slides, ou na hora ali da sua apresentação, você quer dar uma revisada em algum assunto, algum aspecto, que o artigo, que a referência explorou mais, né, alguma dúvida, ou até mesmo para disponibilizar essas referências para os ouvintes, né, e assim é uma importante estratégia, né, para poder comunicar e se dialogar melhor com a audiência. Crie uma linha que deseja expor, início, meio e fim. Isso é muito importante para ter um pouco de congruência e ter mais produtividade na sua fala. Quando a gente expõe um início, um meio, fim, a gente também esboça um controle de tempo muito bom. Então, criar uma trilha é muito importante para você chegar no seu objetivo. E o mais importante é aplique conceitos, né? Então, eu estou explicando uma coisa, eu estou aplicando a vida prática, né? Então, como eu falei, separe as referências utilizadas, porque eu preciso saber lá na hora da palestra que alguém pode ser que precise. Então, aplique conceitos, pegue o que você está ensinando e aplique a parte prática. Isso é muito importante, porque cria uma conexão entre a teoria que você está dizendo que você está discutindo com a prática que estamos vivendo. Beleza. Falar beleza também não é muito bom. É um vício de linguagem. Preparando os slides. Preparar os slides. Por que que eu tenho que preparar os slides? Primeiro que existe evidência, evidência científica que uma preleção ela fica muito melhor com slides, né? E eu vou explicar isso mais à frente. E prepare seus slides. Use o PowerPoint na dúvida. Por que eu estou dizendo isso? Existem vários computadores, né? E você sabe disso. E tem computador que não aceita PowerPoint, tem computador que não aceita X, tem conflitos de sistema. Então, na dúvida, meu amigo, use o PowerPoint, não vai ter problema, né? Porque problemas técnicos é dor de cabeça, a gente não quer, a gente não deseja para ninguém. Então, use o PowerPoint na dúvida, faça a sua apresentação, que é a dica 2, um slide simples, claro, objetivo, com pouco conteúdo, né? Não é um resumo da sua fala, né? Coloque tópicos, coisas que vão explorar mais o que você está falando. E o item 3, divida os seus slides de acordo com o tempo. Isso é uma dica que eu dou porque você vai avançando os slides, você tem ciência de que tem coisa pela frente e você olha o tempo, opa, tem mais 3 slides, tem mais 3 minutos. Vou fazer um slide por minuto para poder fechar o tempo, né? Você consegue gerir melhor. Vamos para mais dicas? Preparando os slides, dica 4. Use letras legíveis, né? Letras legíveis, ou seja, bom tamanho, né? Maior que 30, a literatura coloca evidência científica maior que 30, né? Fontes normais, né? Tá vendo que eu botei até uma fonte com coraçãozinho aqui, ó. Botei para deixar mais humano esse ambiente. Mas use fontes normais, legíveis. Sabe aquelas fontes meio maluca, Cosmic Sans? Não use, tá? Use letras normais, que legíveis, cores normais, né? Fique atento às cores e fundos, né? E essa dica é muito boa, porque vamos supor que você está num evento vamos lá, dar uma ideia de um evento do Congresso Brasileiro de Anestesiologia que vai acontecer lá em Porto Alegre. E aí, as cores do evento é laranja, preto, amarelo.
Por que você não usa essa paleta no seu slide, né? Fica tão legal, né? Cria uma ambiência muito legal. Que é a dica 6: ambientize o seu slide com o seu evento, né? Se você está dando uma aula para uma instituição, né? Vamos supor que você trabalha numa faculdade que a logomarca da faculdade é vermelho, preto e branco. Então, coloque no ambiente, né? De uma forma que fique legível, né? Para ambientizar mesmo, beleza? Não fale beleza. Eu vou sempre lembrar disso, porque eu estar falando isso também é uma aula, né? Então, tudo que eu estou fazendo aqui está de exemplo para uma aula. Existe uma literatura, uma evidência também de Kawasaki. Ele criou a regra 10, 20, 30. A regra 10, 20 e 30 é uma regra que não precisa ser exatamente do jeito que Kawasaki escreveu. É claro que a regra dele é dele, mas, na minha opinião, não precisa seguir à risca assim, né? Mas é muito bom ter uma apresentação com até 10 slides, com até 20 minutos e sempre fontes maiores que 30, né? Então é uma regra que você nunca vai ficar. É uma regra que vai te dar conforto e segurança para uma apresentação boa, né? Então, com 10 slides, com 10 até 20 minutos e com fonte maior que 30. Tá? Eu acho que é uma boa linha de raciocínio para a gente começar, né? E às vezes a gente vai modificando algumas coisas, né? Porque pode ser que tenha slide que seja mais rápido, outros, né? O muito obrigado, a introdução, não são slides que a gente fica muito tempo, mas é uma boa linha de raciocínio, a regra de 10, 20, 30 de Kawasaki. Vamos aprimorar o conteúdo? Sempre muito bom. Sempre conferir a ortografia, muito importante. Imagina colocar um erro de português, aqueles erros assim bem esquisitos. Fica um pouco estranho, né? Não demonstra profissionalismo, né? Inclusive evitar gírias e neologismos, igual eu estou usando muito aqui no Beleza, mas é porque é uma gíria mesmo, não é um neologismo, quando você inventa uma palavra nova, mas beleza é uma gíria, né? Então evitar gírias é muito importante para demonstrar esse profissionalismo. Faça contato visual com o público, muito importante. Sabe por quê? Quando você não olha para o público, parece que você está desmerecendo. Então é muito importante você olhar olho no olho e sempre dar uma volta, assim, ó. Eu tenho uma regra que eu vou fileira por fileira, dependendo da onde eu estou, mas eu gosto de ir fileira por fileira e vou alternando isso. Demonstre segurança. É muito importante demonstrar segurança, porque também vem do ar do profissionalismo, né? Então demonstra que você tem propriedade para falar do que você está falando. Outra dica que também faz o link é falar com convicção e postura, sempre com uma voz bem clara, com uma postura ereta e com palavras bem dialogadas, né? Bem pausadas, com espaço entre elas e com uma boa dicção, que é muito difícil, inclusive. E a última dica muito importante: cuidado com a linguagem corporal. Gente que fala muito assim é estranho, é feio. Inclusive, no último slide eu vou deixar uma dica. Aliás, não é uma dica minha, né? É uma dica baseada em evidência também, para diminuir essa linguagem corporal, de maneirismos, essas coisas que você vai ver que parece que não, mas tem evidência científica com isso. Vamos evitar algumas coisas. Vamos evitar usar gerúndio. O que que é gerúndio, Gabriel? Gerúndio é quando a gente fala, quando é uma palavra que geralmente é um verbo, mas é um verbo que não foi feito ainda, né? Então, como assim? Vou fazer uma aplicação de conceito, né? A palavra fazendo. Gabriel está fazendo uma aula. Ele já fez essa aula? Não, ele está fazendo. Então, gerúndios são palavras que demonstram que o sujeito ali, ele não concluiu a ação que ele quer fazer. Então, ele está fazendo ainda. Gabriel está criando. Então, são palavras que não dão ação completa, e sim ação incompleta que está ainda no processo de realização. Expressões em outros idiomas, né? Isso aí é uma fala muito importante para aqueles que têm uma linguagem mais startupeiro, né? Como diz o Twitter. Uma linguagem startupeira, aquelas linguagens que as pessoas trabalham em startups, que são empresas que nasceram para solucionar problemas,
e começam a falar várias coisas, debriefing, brainstorm, aquelas coisas todas, e essas expressões elas não são compatíveis à língua, ao idioma oficial do país onde a gente mora, né? Então é sempre bom respeitar isso. Ninguém é obrigado a saber o significado dessa palavra. Então, evite, né? E se for falar, tenta dar o significado igual eu dei agora, né? Evitar falar né e tá. São coisas importantíssimas que também demonstram falta de profissionalismo, ficar falando muito né, tá? E também, não sei se vocês vão entender, não sei se eu estou sendo claro com vocês. São falas que não demonstram empatia com o público, né? Eu tenho que entender, eu tenho que saber se o público está entendendo ou não do que eu estou falando, certo? Vamos para o próximo. Tá? Conclusão, né? Conclusão é uma parte muito importante, né? Deixe os seus contatos. Veja, eu falei né. É muito difícil. Tem que ter um treino mesmo. Deixe o seu contato, sua instituição, suas redes sociais. Muito importante. A gente no Congresso, todos nós no Congresso, é uma ótima oportunidade de conhecer novos profissionais e, às vezes, ganhar novas oportunidades e também oferecer novas oportunidades, né? Não posso falar, né? E aí, deixe o seu contato, porque alguém vai correr atrás de você, alguém que quer você ou alguém que você quer, né? Então, assim, não posso falar, né? Então, deixe o seu contato, é muito importante. Quantas conexões já foram feitas por conta de deixar o contato no último slide? Muito importante isso, a gente precisa ficar atento. Faça recomendações, sugestões de leitura, muito importante também para dar um segmento, né, para o impacto ali da sua aula não ficar só naqueles minutos, e sim exceder aquela sala, aquela palestra, aquele espaço de tempo. Importante agradecer, né? Agradecer sempre é muito importante. Agradecer o convite, agradecer a organização, agradecer a banca, né? Se for um trabalho, não posso falar, né? Agradeça a banca de trabalho. Enfim, e não exceda o tempo. É deselegante exceder o tempo por dois motivos. Primeiro, vai ficar um pouco difícil de acompanhar. E segundo, vai atrapalhar a programação inteira do evento ou da sessão de apresentação de trabalhos. Fica chato. É melhor evitar. E aí, na conclusão, você fica esperto, né, ao tempo. E aí, eu separei alguns tópicos, foram 6 tópicos que eu selecionei e deixei ali a sua verdadeira citação para você ver que eu não estou inventando o que eu estou falando, né? Não posso falar, né? Resumo e evidências, né? Um resumo de tudo que eu comentei aqui e com as suas citações. Primeiro tópico que eu selecionei é: a quantidade de texto do slide deverá ser mínima, certo? Então vamos deixar muito objetivo. Esse slide aqui que eu estou trazendo para vocês é um slide que está trazendo um resumo do resumo. Então eu estou sendo bem resumido, bem objetivo. Estou trazendo o mínimo nesse slide. Primeiro tópico fala sobre isso e tem justificativa científica. Segunda justificativa científica é: boas apresentações sempre terão as seguintes características: apresentar argumentos e suas evidências, convencer a audiência de que os argumentos são verdadeiros e ser interessante e agradável, né? O que eu fiz nessa aula? Eu apresentei argumentos e suas evidências, inclusive aqui, né? Não parece uma intertextualidade? Convencer a audiência de que os argumentos são verdadeiros. Quantas vezes eu apliquei conceitos nesta aula, não é mesmo? Né? Não posso falar. Ser interessante e agradável, sempre sorrindo, trazendo um bom ar para a aula e trazendo uma flexibilidade de voz, de entonações, trazendo um pouco de lentidão de fala, mostrando, enfatizando. Ser interessante e agradável é muito importante.
Terceiro item, conexões entre os resultados e as informações apresentadas na introdução. Então, se você está lá apresentando uma pesquisa científica que foi feita, né, trouxe resultados, faça uma interlocução com o que você citou lá no início da sua apresentação, é muito importante. Três itens que valem a pena serem explorados. Vamos trazer mais três itens? Vamos com certeza. Quarto, prezar pela simplicidade na confecção da apresentação utilizando o PowerPoint, né? Então, existe várias evidências, tá vendo? Ó, do Hauser, do Cottrell, um, dois, três, quatro. Quatro evidências falando da simplicidade na confecção de um PowerPoint. Interessante, né? O quinto, é interessante que uma dessas práticas seja feita na frente do espelho para que essa pessoa possa avaliar a expressão do palestrante e identificar maneirismos desnecessários que poderão ser eliminados. Lembra que eu falei sobre a linguagem corporal? Estou fazendo uma conexão com o que eu disse lá no início. Disse que existe uma dica baseada em evidência para isso. Então, treine uma fala, né? Faça sua apresentação completa e treine ela em frente ao espelho, né? E aí você vai ver, ó, eu faço muito assim. Então, vamos diminuir um pouco. É só assim que a gente vai saber o que que a gente está pecando, o que que a gente está exagerando, né? E por último, a sexta, a regra para a boa utilização do laser é mantê-lo fixo no ponto de interesse. Sabe aquele laser? Aquele que a gente passa o slide e também aponta, é muito bom a gente não ficar assim, ó, igual um vagalume rodando. É bom manter fixo no ponto de interesse. Muito importante isso e evidência científica até no laser. Legal, não é mesmo? Olha, queria aqui mostrar um pouco das referências bibliográficas que eu trouxe para vocês. Vocês podem ficar à vontade em procurá-las. E também deixo aqui o meu muito obrigado e o meu contato para a gente poder discutir melhor essas regras, essas dicas baseadas em evidências. Eu selecionei os melhores artigos, na minha opinião, né? E também coloquei um pouco da minha pouca experiência do que eu tenho na área para a gente poder compartilhar e conversar mais sobre isso. Ó, reforçando mais uma vez, olha o coraçãozinho aqui, ó, para deixar o slide mais humano, criar um ambiente mais empático, não é mesmo? Muito obrigado e vamos conversar mais. Vamos tirar mais dúvidas, manda um e-mail, manda uma mensagem, vamos falar mais sobre isso. Tudo jóia? Até mais.